Olá, nobres vassalos, eu sou o príncipe Lukavich Possalski e hoje aqui no feudo, vocês podem ver, as coisas estão melhorando rápido aqui, né, mas mais pra frente eu vou fazer um vídeo só de atualizações de como estão aqui as coisas, mas esse vídeo não é pra isso. Neste vídeo, nós falaremos aqui sobre os judeus na Idade Média. Novamente, eu não lembro quem perguntou isso aí, porque essa pergunta foi feita há muito tempo atrás. Eu acho que foi nosso amigo de nome polonês aí, porque eu não tenho certeza. Porque afinal eu sei que ele fez várias perguntas e deu ideia para vários vídeos, então é possível ter sido ele também. Mas se não for também, desculpa se você... Se for você aí que deu a ideia, fale aí nos comentários para eu lembrar e poder te prestigiar aí. Nesse vídeo eu falarei para vocês sobre os judeus na Idade Média. E sim, esse é um tema bem diferente, uma coisa que talvez eu não esperasse ter que falar muito aqui, mas é uma coisa que provavelmente vocês vão quebrar um pouco algumas visões históricas que vocês devem ter sobre os judeus. Porque, na verdade, judeu é religião e não povo, e não etnia. Ah, mas por que isso? Porque realmente existiu uma etnia hebraica lá no Oriente Médio, antes de Cristo, realmente, durante o período do Império Romano, durante o período pós-Cristo do Império Romano, os hebraicos foram expulsos lá do Oriente Médio, eles eram hebraicos de etnia e judeus de religião, e eles se espalharam por aí, pela Europa, no caso, pelo Império Romano. Por sinal, eles são um povo árabe, uma subetnia árabe, os judeus. Sim, e eu posso falar isso porque, assim, eu tenho amigos judeu de origem hebraica. Judeu mesmo, assim. E eu vou sentar no meu troninho de ferro aqui, já que eu vou morrer daqui a pouco, né? Por ter sentado no trono de ferro. Enfim. E sem judeus de origem hebraica mesmo. E sem judeus de religião e de origem europeia, de sangue. Tanto que vocês podem ver, tem muito judeu loiro de olho azul e tem muito judeu, sabe, meio moreninho, cabelo escuro, encaracolado, lembra um árabe, assim. Uma pessoa do Oriente Médio, norte da África. Então, esse é o judeu de sangue, judeu hebraico, sabe? Judeu de subetnia árabe. E existe o judeu europeu. E assim, teve o período lá que Cristo viveu, morreu, foram os próprios judeus que mandaram crucificá-lo. Sim, não foram os romanos. Os romanos apenas executaram ordens democráticas do povo judeu. Então, tipo, democracia é isso, gente. Se eles quiserem matar alguém que seja santo, vai morrer. Porque é democracia. Mas enfim. Aí os judeus mataram, aí depois, durante esse pequeno tempo pós-morte de Cristo, o Império Romano, ele era um estado laico. Só que eles passaram a temer a religião cristã. Porém, apesar de tudo, não passaram a temer a religião judaica ou outras sub-religiões aí existentes ao longo dos territórios do Império. Então, obviamente, esses membros aí, que agora eram cidadãos do Império Romano, tá bom, cidadãos... Vamos mudar o termo porque cidadão é o cara que tem poder político, então... Eram pessoas que faziam parte do Império Romano, então eles podiam circular livremente pelo Império. Ou seja, eles puderam se espalhar também ao longo do Império Romano. E posteriormente, o cristianismo passou a ser perseguido por ser visto como uma ameaça ao Império. Porém, após esse período de perseguição, o cristianismo passou a ser aceito como uma religião do Império, uma religião até oficial do Império. Porque assim, você poderia ter várias religiões que não oficiais, mas passou a ser até reconhecido como religião oficial porque o número de fiéis cristãos no Império Romano cresceu muito. O próprio imperador, tá bom, não o que reconheceu como religião oficial, mas um dos próximos, já passou a ser cristão também. E com esse crescimento do cristianismo, passou a haver uma aversão aos judeus. E por consequência, os judeus passaram a ser perseguidos lá no Oriente Médio, na terra onde eles crucificaram Cristo, eles passaram a fugir para as outras terras do Império. Por consequência, a Europa, a maior parte do Império estava na Europa, eles fugiram para a Europa. E lá eles se esconderam e... Lá eles também não eram tão perseguidos quanto no Oriente Médio, então lá eles se esconderam, se adaptaram, se mesclaram com os povos locais. Teve a queda de Roma. Os judeus de religião, que nem todos já eram necessariamente de sangue hebraico, mas muitos ainda eram nessa época, se espalharam pela diáspora dos povos romanos latinos, pelos territórios dos novos reinos medievais agora. E nesse momento, a ideia do cristianismo de perseguir judeus cresceu. Tá bom, não nesse primeiro momento de Idade Média, mas foi surgindo essa ideia ao longo da Idade Média de que os judeus mataram Cristo e, por consequência, eles eram culpados pela desgraça do mundo, sei lá. Alguns cristãos começaram a acreditar nisso nessa época, nem todos. E por consequência os judeus começaram a se espalhar. Como eu tinha falado em outro vídeo, Roma caiu sua parte ocidental. Então a parte oriental permaneceu um estado sólido, um estado cristão. Porém, apesar de um estado cristão, um estado muito mais laico do que o estado romano antigo. Então, por consequência, muitos judeus fugiram para o leste europeu, para onde
havia o Império Romano Oriental, que era um Império Romano muito mais... Vamos respeitar a diferença entre nossos cidadãos e coisas assim. Tanto que no Império Romano Ocidental haviam pagãos, haviam judeus, haviam até islâmicos vivendo sob o Império Romano Oriental. Porque era um império muito mais, tipo, receptivo a religiões diferentes. Então, nisso, Europa Ocidental, judeus se espalharam por causa da diáspora medieval que ocorreu. Europa Oriental se concentraram no Império Romano Oriente. E a Igreja Ortodoxa, apesar de tudo, era mais receptível a coisas diferentes. Nesse meio tempo, os judeus que vieram da Roma Ocidental se espalharam pela Europa e se mesclaram com povos, formaram suas pequenas sinagogas, converteram pessoas de outras religiões à religião deles, então surgiram muitos judeus europeus nessa época, ou seja, aquele judeu europeu de sangue que não tem nada a ver com o Oriente Médio em seu sangue. Enquanto os judeus hebraicos, o Império Romano Oriental permaneceu com o povo judeu hebraico mesmo. Lá não houve uma maciça conversão de outros povos, como o judaísmo, como maciça não. Já não houve conversões assim tão grandes quanto no Ocidente. Só que começou a Inquisição, e nisso, os judeus europeus do Ocidente foram para o Oriente. Oriente Europeu, no caso Polônia, povos eslavos, porque esses eram mais receptivos. Então, tipo, os judeus da França, da Espanha, da Inglaterra foram para esses povos aí, para a Alemanha. Enquanto os judeus de Portugal aconteceu uma coisa diferente. Por Portugal ter sido praticamente o território inteiro reconquistado dos árabes, eles passaram a converter ou a aceitar conversões ao cristianismo de todos os povos que haviam lá. Então os judeus de Portugal, especificamente, passaram a virar os cristãos novos. Ao invés de se manterem judeus e fugirem, eles se tornaram cristãos novos. Que aí surgiu esse monte de sobrenome, Oliveira, Pereira, nome de árvore, coisa assim. Daí surgiram todos esses nomes entre os cristãos novos portugueses, ou os judeus portugueses, viraram cristãos no período da Inquisição, porque Portugal perdoou quem quisesse se tornar cristão. Os outros países perseguiram. Os outros países são os países do leste europeu, tipo Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia, Lituânia, Ucrânia. Eles aí aceitavam. E por isso que a gente vê uma tendência maior de judaísmo no leste europeu, porque os povos do leste eram muito mais receptivos do que os do oeste europeu. E o que aconteceu? Lógico, nem todos esses judeus que se espalharam pela diáspora fugiram para o leste europeu. Alguns se mantiveram em segredo, que depois, posteriormente, passaram a ser aceitos mais na boa, porque perceberam que não era ameaça. Porém, aceitos no sentido... Não, eles não passaram a ser bem tratados, eles apenas passaram a, tipo, não serem perseguidos até a morte. Então, tipo, na Inglaterra, França, Alemanha, coisa assim, ainda houveram judeus depois, sobraram. E uma coisa que a gente vê muito, que a gente ouve muito falar com relação aos judeus sobre a Idade Média, é que normalmente os judeus ocupavam funções mercantis e bancárias. E principalmente essas funções porque no judaísmo não existe o pecado da usúria. Ou se existe, ele não é visto da mesma forma como no cristianismo. Observação, a usúria no cristianismo não prevê a impossibilidade de ter lucro. Ela não fala nada contra o lucro, ser mercador e como algumas pessoas costumam falar. Ah, você não pode ser mercador, comprar um preço X em tal lugar e cobrar outro preço em outro. Não, não tem nada a ver. Você pode na usúria. Só que ela te proíbe a você ganhar dinheiro em cima do dinheiro. Ou melhor dizendo, você ganhar dinheiro em cima do dinheiro dos outros. Como assim? O que é um banco? Pelo menos um banco a princípio. Não os bancos modernos de hoje, que hoje já virou putaria a coisa. Mas o que é um banco? Um banco é um cara que pega... Ele pega dinheiro, guarda dinheiro dos outros e ele pode autorizar a emprestar o dinheiro dos outros, ele obtém um lucro, parte desse lucro fica com ele, parte do lucro ele devolve para o proprietário do dinheiro. Então, isso é considerado usúria, porque você ganhou dinheiro em cima do dinheiro do outro. E nisso somente os judeus teriam permissão religiosa, entre aspas. Tá bom, os pagãos teriam, mas não era também uma prática comum entre os pagãos, que o pagão é muito apegado à própria propriedade, ele não é muito de deixar a propriedade para os outros usarem e lucrar em cima dela. Isso não é uma coisa muito pagã, né? E principalmente depois da Idade Média também não tinha tantos pagãos mais, né? Então isso virou uma prática dos judeus. Ou seja, os judeus inventaram o sistema de crédito, o sistema financeiro de hoje. Porque eles eram os únicos que tinham capacidade de ter a usúria. Os mercadores cristãos, eles poderiam, tipo, comprar com o dinheiro deles lá um objeto por X e vender por 2x depois. Porque foi trabalho dele levar o objeto de um canto para o outro. Tinha as variações de mercado assim, e era coisa dele. Então, isso não é usúria. Porém, ele não poderia ficar pegando dinheiro de outra pessoa para emprestar para um outro. Pegar o dinheiro de X para emprestar para Y. Então, essa é uma grande função que realmente é real na Idade Média. E realmente os judeus ficavam muito ricos por isso, porque isso é uma coisa lucrativa. Imagina, um mercado super lucrativo que só eles poderiam explorar, porque ninguém mais. Então, por tendência, eles ficavam muito ricos. Porém, era uma riqueza perseguida, porque a usúria era vista como pecado. Talvez até parte das perseguições aos judeus venha disso, da usúria e não de outras coisas. E não necessariamente por terem matado Cristo no passado, talvez acabavam sendo perdoados. Mas... E essa é a real história dos judeus durante a Idade Média.
Os judeus, como eu falei, não são um povo europeu. Os que são povo mesmo, são oriundos são povos árabes. E os judeus europeus de sangue, eles são meramente por religião, eles não são etnicamente judeus. Apesar de se considerarem judeus, porque algumas religiões ou grupos passaram a ser perseguidos durante a Idade Média, que nem eles, os ciganos, e por algum motivo que eles não estavam completamente de acordo com a sociedade na época, eles viraram motivos de perseguição, e passaram a ser considerados como pessoas diferentes, mas eles não são de etnias diferentes. Isso é uma coisa importante se dizer. E eu acho que por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. O feudo tá uma bagunça porque tá em reforma, e tá uma puta reforma grande. Como vocês mesmo viram, meu carro tá ali na rampa de entrada dele. Porque agora tem uma rampa de entrada nele, não tá mais só barro. Tá tudo bagunçado porque eu tô trocando de caixa d'água, porque... Provavelmente o dia que sair isso aí já vai estar tudo pronto, vai estar tudo bonitinho já. Então tá tudo bagunçado que tem coisa pra caixa d'água, coisa pra suporte de caixa d'água, encanamento novo, coisa pra renovar o poço, coisa pra janela da oficina ali que eu acabei de colocar hoje, né? Mas enfim, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. E até a próxima, nobres vassalos.